havendo número regimental, declaro aberta a 60ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento 49, de minha iniciativa e também dos senadores Valdemir Moca e Eduardo Suplicy, e ao requerimento 52, de minha iniciativa, ambos com o objetivo de debater a situação dos fundos de pensão brasileiros. Eu queria convidar e agradecer antecipadamente do diretor de Seguridade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Dr. Marcel Juviniano Barros, a quem eu convido para participar da mesa. O diretor administrativo e financeiro da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, Dr. Newton Carneiro da Cunha. Tudo bem? Doutor secretário-geral da Fundação dos Economiários Federais, da FUNCEF, Dr. Geraldo Aparecido da Silva. O diretor-presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos Postais, Dr. Antônio Carlos Conquista. A presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão ANAPAR, doutora Cláudia Moinhos Ricaldoni. O objetivo desta audiência pública podem ser justificados por várias razões. Minha preocupação foi no início deste ano, acompanhando a leitura dos jornais, da imprensa, as matérias, de muita preocupação sobre aplicações dos fundos de pensão impactando sobre a renda e o futuro dos aposentados. Até porque faço uma natural analogia, embora muitos possam até discordar, mas estamos vivendo um problema com um fundo de pensão de uma companhia aérea, o famoso Fundo Aeros, e que nós queremos preservar os direitos dos beneficiários dos fundos de pensão, que contribuem para a sua estruturação financeira, e que eles não sejam prejudicados, como nós estamos vendo agora, um trabalho muito difícil e complicado de solução em relação aos direitos desses beneficiários do Fundo Aeros. No dia 11 deste mês, o jornal Correio Brasiliense fez uma matéria dizendo que instituições que deveriam zelar pela aposentadoria de milhões de trabalhadores se revelam as principais vítimas de bancos falidos. Apenas este é um exemplo. Com uma carteira de aproximadamente 650 bilhões de reais para investir, mas sem contar com a gestão profissional durante muitos anos, elas atraem toda a sorte de golpes e fraudes. Em muitos casos, como mostrou a operação recente da Polícia Federal, foi com a anuência dos próprios gestores desses fundos que executivos aplicaram o patrimônio de milhões de idosos em produtos financeiros podres. Em troca, receberam suborno e regalias. O órgão que controla e supervisiona essas entidades, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, disse não conseguir dimensionar o tamanho das perdas dessas instituições ao longo dos anos, com bancos quebrados e investimentos que se mostraram parte de esquemas criminosos, mas afirma que os problemas são pontuais e não sistêmicos. A propósito disso, o doutor José Maria Rabelo, o presidente da Previc, esteve aqui em audiência pública por mim requerida, tratando exatamente de esclarecer essas questões. A julgar pelos casos conhecidos, o buraco é enorme. Apenas o Real Grandeza, Fundo de Previdência de 12 mil trabalhadores das centrais elétricas de Furnas e Eletrobras Termonuclear, estima ter perdido 150 milhões de reais com operações feitas com o falido Banco Santos, que sofreu intervenção do Banco Central em 2004. Após anos de batalhas judiciais, o fundo disse ter conseguido recuperar aproximadamente um terço desse valor, 50 milhões de reais. O Banco Santos foi uma escola de vida para o Real Grandeza, porque nos mostrou tudo aquilo que não queremos ser em termos de gestão. Hoje mesmo, se quiséssemos buscar rentabilidade maior em instituições como o Banco Santos, nosso modelo de risco não permitiria, disse o diretor de investimentos da instituição, Eduardo Garcia. Esse é um dado pequeno
para mostrar o tamanho, eu diria, fazendo um trocadilho, a real grandeza do tamanho deste problema que nós estamos enfrentando. E eu tenho certeza que todas as autoridades que aqui estão presentes têm o compromisso igual e a preocupação, até porque sobre a atuação dos respectivos dirigentes repousa muitas, digamos, penalizações do ponto de vista legal e certamente tem compromisso com a eficácia, a eficiência e a boa prática de gestão. Nós vamos fazer uma distribuição de tempo de 10 a 12 minutos para cada expositor, porque aí teremos condições dos questionamentos. Então, eu queria começar a convidar o doutor Marcel Juviniano Barros, da Previ, para falar por 10 ou 12 minutos, e, na sequência, o doutor Newton, o doutor Geraldo, o doutor Antônio Carlos e a doutora Cláudia. Bom dia, senhoras e senhores, senhora presidenta. O senhor vai apresentar? Não. Então pode ficar sentado. Fica que mais eu à sou vontade. muito pequeno, eu prefiro ficar de pé. Não, pode, então tá bom, confortável, fique como está. Assim as pessoas conseguem me ver. Falando um pouco sobre o histórico da Previ, é uma entidade que tem 109 anos de existência. Começou como uma caixa de Montepio, criada por 51 funcionários do Banco do Brasil, que em 1904 eu tinha uma preocupação, como as esposas não trabalhavam e quando faltava o provedor, como era considerado, ficavam desassistidas. Então, a partir desta caixa de Montepio, foi criado a caixa, o que hoje é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Hoje nós temos, entre funcionários da ativa e já aposentados, 197.700 associados, dos quais 91.365 já recebem benefícios. Nós estamos falando de aposentados e pensionistas. Temos no nosso plano, temos 2 planos que nós administramos. O plano que está fechado, nós chamamos de Plano 1, que foi criado em 1967 e fechado em 1997. Deste plano, nós temos 90.700 em benefício e 27.203 que estão ainda em atividade. Nós temos hoje um total de ativos no Plano 1 da ordem de 163 bilhões de reais, sendo que 111 bilhões e 600 constituem reservas garantidoras dos nossos benefícios e temos reserva de contingência da ordem de 25 bilhões e 500 milhões de reais. E temos o Plano Previ Futuro, que é um plano que foi criado em 1998, está completando agora 15 anos de existência, que tem um patrimônio total, ativos totais, da ordem de 4 bilhões 584, o que nos leva a um patrimônio, ativos totais da Caixa de Previdência, a ordem de 168 bilhões de reais. Os nossos investimentos estão distribuídos em renda variável, renda fixa e outras operações, como operações com participantes, investimentos em imóveis e investimentos em estruturados, especialmente Private Equity. Do total de investimentos, nós temos 59% em renda variável, 31,6% em renda fixa e 9,21% em outras operações, sendo que 5% dessas operações são operações com os nossos próprios associados. No período, quando nós falamos de investimentos de fundos de pensão, como a Previ e outros que estão aqui conosco hoje, a gente fala de longo prazo. E nós estamos colocando aqui, então, um prazo dos últimos 10 anos, 2002 a 2013, né, como foi a rentabilidade dos nossos investimentos.
Então, considerando uma meta atuarial da ordem de 226%, era o necessário que nós tínhamos, a nossa renda variável foi da ordem de 597% aproximadamente. E a nossa renda fixa ficou bastante próximo disso, um pouco abaixo. Portanto, isso mostra que no longo prazo, a forma como nós temos lidado com os nossos investimentos se mostra correta e tem um resultado que nos dá uma solidez para a nossa caixa de assistência bastante significativa. Daí a gente poder falar dos benefícios que nós pagamos aos nossos associados, que já se encontram em gozo desse benefício. No ano de 2012, nós pagamos um total de 8 bilhões e 400 milhões de benefícios no total, sendo 7 bilhões de benefícios regulamentares e estamos pagando um benefício adicional de 20%, que a gente chama de benefício especial temporário. Então, no ano de 2012, nós pagamos 1 bilhão e 400 milhões, além do benefício regulamentar, ou seja, o associado em benefício, o aposentado e pensionista da Previ, recebe 120% do seu benefício, daquilo que foi contratado. Somente neste ano de 2013, no primeiro semestre, nós pagamos 4 bilhões e 100 milhões em benefícios, sendo 3,4 bilhões do regulamentar e mais 700 milhões desse benefício especial temporário, que a gente paga enquanto houver recursos num fundo criado especialmente para esse fim, né, de acordo com a regulamentação que nos rege. A média do benefício que nós pagamos aos nossos associados é da ordem de R$ 6.900. Então, essa é a média, sendo que 41% recebem acima desta média. E, além disso, esses nossos associados têm ainda o benefício do INSS, cuja média no ano de 2012 foi da ordem de R$ 2.145. De onde vêm os recursos para pagar esses benefícios? Então, vem justamente dessas aplicações financeiras que nós começamos falando aqui, sendo que 58% daqueles 7 bilhões que eu disse que a gente paga de benefícios são recursos provindos de dividendos, juros sobre capital próprio e aluguéis, né, dos nossos imóveis. Portanto, nós temos a garantia de um fluxo de caixa que nos garante honrar os compromissos com esses nossos associados. Entendemos que nós temos um modelo de gestão que foi adotado em 1997, que tem garantido muito mais segurança ao corpo social. É um modelo paritário, em que metade de toda a representação é indicada pelo patrocinador e a outra metade é eleita pelos associados, né, parte dela a cada 2 anos. Então, nós temos na diretoria executiva 3 diretores eleitos, 3 indicados, no conselho de administração 3 eleitos, 3 indicados, no conselho fiscal, nos conselhos consultivos. Então, em todos os órgãos de gestão e de consultoria da Previ, metade é indicado pelo patrocinador e metade é eleito pelos associados. Nós acreditamos e defendemos que esse modelo, a partir de sua adoção, não só mitigou o risco de aplicações que pudessem gerar dúvidas e problemas no futuro, como tem demonstrado que é o melhor modelo que nós podemos ter. Diferentemente do que algumas pessoas imaginam que possa gerar grandes crises, nós temos no nosso Conselho Deliberativo o voto de Minerva, e ele foi, desde que ele foi implantado em 2002, utilizado apenas 2 vezes. Não quer dizer que nós concordemos com ele, mas mostra que é necessário um nível de maturidade daqueles que representam os associados e daqueles que representam o patrocinador suficiente para chegar ao consenso na administração de um fundo de pensão da magnitude que é a Previ. Nós temos dito muito na gestão da Previ
que nós não estamos tratando apenas de 197 mil associados. Nós estamos tratando de 197 mil famílias. E é com essa responsabilidade e com esse cuidado que a gente procura gerir esse patrimônio. Até porque todos nós que estamos hoje na Previ também somos associados e também viveremos do benefício de aposentadoria que nós teremos no futuro. Então, assim sendo, para encerrar esse início, consideramos que temos a visão de longo prazo, que tem se mostrado adequada para gerir esses investimentos. Temos um modelo de governança que se mostra também bastante adequado e que garante a participação tanto dos associados como dos patrocinadores. E defendemos essa manutenção, este modelo que tem sido, inclusive, uma referência não só aqui no Brasil, mas em outros países onde a gente visita, estudando também os fundos de pensão que lá existem. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcel Barros, pela observância do tempo. Isso vai nos ajudar muito.